Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Então vamos para mais um estudo. Primeira parte é perguntas e respostas, segunda parte é o estudo doutrinário. Então, aula 685 pelo YouTube 314. Então vamos para a primeira pergunta. Feminino, 38 anos, casada. Há muito tempo eu sinto um medo, um pânico com relação à briga com os vizinhos. Só o fato de algum vizinho discordar ou ser desagradável, esse sentimento me toma. Meu pai já brigou verbalmente com o vizinho e só tenho que pensar na situação e o medo me domina. E só de pensar na situação o medo me domina. O que fazer? Bom, agora é o momento de você praticar o ensinamento da Seichoné. Você abre a sutra, está lá a revelação divina da grande harmonia, que diz: reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. E mais adiante diz: agradeça a pátria, agradeça o teu passado, agradeça a papai, mamãe, agradeça a todas as pessoas. Então, é esse detalhe que você tem que colocar em ação. Nessa revelação divina diz o seguinte: se fores vítima de algo, atingido por micróbios ou por espíritos baixos, e você foi atingida por esse clima de briga, então você fica com esse pânico. Então, isso é prova de que não está reconciliado com todas as coisas da terra. E o melhor caminho o que é? Continuar brigando? Não, esse caminho só vai aumentar o pânico. Então, é melhor reconciliar, praticar a oração do perdão e fale para o seu pai sobre isso. Esse detalhe, esse objetivo é o desafio que vocês têm que fazer. Tornando-se amigo do vizinho, ele não vai causar dano, ao contrário, amigo vai ajudar um amigo. Então, é isso que vocês têm que fazer. Então, faça isso, vá praticando a oração do perdão e o agradecimento também. E comece a oração do perdão para esse vizinho o mais rápido possível, comece hoje ainda, ok? E decida harmonizar-se com esse vizinho, decida mesmo. Imagine que já estão em harmonia, estão até tomando guaraná, água, refrigerante juntos, e que estão dando risada, e que estão realmente um ajudando o outro. Pense nessa situação e veja como vai ficar agradável. E quando eu era criança, eu lembro que meu pai havia dito várias vezes: é importante ter amizade, um bom relacionamento com os vizinhos, porque no momento de emergência, quem vai ajudar é aquele que está mais próximo, que é o vizinho. Então, muitas vezes o vizinho ajuda mais do que um parente que está distante. Por isso, é importante manter um relacionamento amável, harmonioso, uma harmonia total. E pratique mesmo 40 vezes a oração do perdão por dia para esse vizinho durante o mês. Se continuar um clima mais ou menos pesado, aumente para 80 e faça mais um mês, 80, 90, 100, e fale para o seu pai fazer junto com você, ou então ele faça no outro horário. E oriente para ele fazer, praticar, mostre qual que é a oração do perdão, se ele não conhece, e também diga o seguinte: eu lembro-me quando era adolescente, no fundo da nossa casa tinha um rio, e quem morava bem próximo ao rio, quando tinha uma enchente, chovia muito, a água transbordava e entrava na casa dos vizinhos. Aí meu pai já dizia: vai ajudar o vizinho, vai lá ajudar, ajude a colocar os móveis sobre a mesa para não estragar as coisas que ficam embaixo, né, como fogão, essas coisas todas. Então eu fazia isso. E também, na revelação divina, fale para o seu pai: pai, está na hora de harmonizarmos com o vizinho. Nós não somos gato e cachorro, nós somos seres humanos. Então é importante praticar como cristão. Cristo disse: perdoai assim como nós perdoamos. Perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Então agora é o momento de perdoar. Então é melhor não continuar com isso, harmonizar, ser amigo, e quando sua mãe fizer um bolo, fala para fazer um outro bolinho pequeno, leva para o vizinho,
e peça desculpa por tudo que aconteceu. Esse vizinho também, ele vai retribuir dando um bolo, outra coisa a mais. É assim que vai começar uma amizade, uma grande amizade, ok? E com isso, quem vai ser feliz são vocês. Pergunta número 2. 65 anos, feminina, divorciada. Minha irmã nasceu com síndrome de Turner, que consiste em a presença de apenas um cromossomo X. Hoje ela está com 75 anos e apresenta inúmeros problemas de saúde, como baixa visão, audição, equilíbrio, questões alérgicas desde criança, asma e pele, problema com desequilíbrio nas proteínas e enzimas do fígado. Uma pessoa boníssima, com alta simpatia e altruísmo. O que fazer para ajudá-la? Bom, eu recordo que faz uns 25 anos, uma jovem me disse em Biona que ela e todas as mulheres da família tinham um problema do cromossomo X, frágil. E na família tem 2 cientistas ligados a essa área e disseram que iriam esterilizar as mulheres para que não continuasse mais essa propagação de uma para outra. Então a medicina diz que pode causar autismo, problema de visão, né? E problema na fala também. Então é isso que aconteceu com a sua prima. Então eu disse para ela o seguinte: isso aconteceu porque a tradição da família foi quebrada. E ela pensou, ela falou, foi mesmo, que minha mãe é católica e meu pai é muçulmano. E em casa não prevaleceu o muçulmano, só prevaleceu o catolicismo. Então é isso que está acontecendo. Então, com certeza, os antepassados da família do seu pai estão muito aborrecidos porque acabaram para eles a religião muçulmana. Então, ela disse que uma prima dela teve um problema na fala, foi ficando muda, foi ficando calada e hoje não fala nada, totalmente muda. Então, eu recomendei fazer durante 49 dias uma oração especial para os antepassados do pai dela, e antes da Sutra Sagrada, ler um trecho do Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos. E fazer o canto evocativo de Deus, depois ler um trecho do Alcorão e depois a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Ela foi praticando 49 dias e no 49º dia caía na véspera do Natal. Então a família toda estava reunida, mas mesmo assim ela fez a oração, conforme eu mencionei. Quando terminou a Sutra Sagrada, essa filha, que não falava mais nada, falou, Feliz Natal, pessoal. Todo mundo se emocionou, chorou, vendo a cura da prima que não falava. Então isso daí é porque os antepassados da família do pai sentiram-se acolhidos, sentiram-se não separados, mas sentiram que são da mesma família e com isso ficou curada a prima dela. Então é isso que vocês têm que fazer. Pratique e fale desse exemplo para o seu pai e para a sua prima e fala para ela praticar a leitura da Sutra Sagrada também. Então, se no caso houve também uma mudança de religião na família, por exemplo, a sua irmã era católica, por exemplo, e converteu para uma outra religião, pode acontecer de algum antepassado que era muito fervoroso, não gostar da situação. É o que aconteceu no Japão, quando o catolicismo entrou no Japão, então muitos se converteram, muitos budistas mudaram para a religião cristã e começou a dar problema na cabeça entre algumas pessoas. Isso porque os antepassados não ficaram contentes com isso. Então, nesse caso, é bom a oração dos antepassados. A Seichonê não é uma seita, é uma filosofia que oriunda lá no Japão, mas que não surgiu como baseado no cristianismo, nem no shintoísmo, nem no espiritismo. Ela simplesmente nasceu através da inspiração divina que o mestre Masaru Taniguchi recebeu. E a Seichonê explica todas elas, explica o budismo, o shintoísmo, o cristianismo, explica todas, espiritismo, todas elas, ok? Então, e se a Seichonê fosse seita, ela teria o sufixo isma, porque cristianismo é uma seita da religião cristã, por isso que tem o cristianismo, budismo, shintoísmo, espiritismo. Onde tem ismo é porque era vinculada
era oriunda de uma outra religião. E a Seitione não tem seitioneísmo. Pergunta número 3. Masculino, 70 anos, casado. Estou com problema com a vizinha devido ao pagamento da construção de um muro que separa nossas casas. Ela foi condenada pela justiça, mas essa sentença foi anulada repentinamente. Além disso, temos uma propriedade à venda e não conseguimos até vender. Estamos, no sentido, apreensivos com essas situações. Poderia nos orientar o que precisamos fazer para entrar em sintonia e que os desfechos sejam favoráveis para nós, por gentileza? Sim. Olha, na revelação divina, diz, se for vítima de algo, é prova de que não estás reconciliado com tudo e com todos. E vocês estão com algum problema que está impedindo, isso está projetando na venda. Lembra que uma ocasião eu falei que algumas pessoas não conseguem emprego porque guardam ressentimento da pessoa com quem trabalhou? Aí eu mencionei aquele caso da moça lá de Presidente Prudente, que era o caso, ela foi dispensada e estava com mágoa do ex-patrão e das ex-colegas de trabalho. Assistiu o seminário, chegou em casa e começou a fazer oração do perdão para esse ex-patrão e para essa ex-colega de trabalho. 2 dias depois, quem aparece na casa dela? O ex-patrão. Então ele disse o seguinte, eu descobri agora que eu cometi um erro, eu estou corrigindo esse erro. Então, quem mentiu, que causou toda essa celeuma, foi a outra moça. Eu já dispensei essa moça. Então, segundo detalhe, vim aqui para pedir perdão pelo erro que eu cometi e terceiro, vim convidá-la para você voltar a trabalhar comigo. Na mesma semana que ela perdoou, apareceu um emprego para ela. Então, você que está vendendo um terreno, perdoe essa vizinha, perdoe do fundo do coração, pratique 50, 70, 100 orações de perdão até perdoar. Veja que a situação começa a mudar. Aí, de repente, esse terreno vai ser vendido. Com certeza vai ser vendido. Se você vê o metrô, anda sobre o trilho, ele anda porque existe uma harmonia entre os trilhos, tá? Estão paralelos, em harmonia. Se não estiver harmonia no trilho, fique assim ou assim, o trem não vai andar. Então, ordem é cada coisa no seu devido lugar. E a nossa bandeira deixa bem claro. Ordem, e da ordem vem o progresso. Da bagunça não vem o progresso, mas da ordem e da harmonia vem o progresso. É isso que vocês têm que fazer. Estabeleça a harmonia, oração do perdão e não se preocupe com esse problema, não, porque vocês vão vender o terreno e com esse dinheiro vocês vão construir esse muro, até um muro bem caprichado, mais bonito, tá? E isso tudo é consequência de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Buscar Deus, aquilo que Deus é e Deus se manifesta. Ou seja, Deus é amor, estabelecer amor, harmonia, aí consequentemente virá o progresso. Okay? Analise a oração Pai Nosso. Na oração Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, o que é importante não é simplesmente falar mecanicamente, mas praticar a oração do perdão. Praticar, perdoar as nossas ofensas, sentir que todos os erros que você cometeu, que você já foi perdoado. Assim como você perdoa as pessoas que cometeram erro contra você ou contra outra pessoa, perdoa essa pessoa. E assim você vai ficar tranquilo, né? Vai ficar tranquilo, não vai ficar com aquele ódio. Se lembra que nós falamos que o corpo é onde absorve todo o sentimento que está na mente. Então, na Sutra diz, eu vi que o corpo é projeção da mente. Então, se você guarda esse sentimento, você vai projetar no corpo problemas de saúde e não vai ficar nada agradável ficar doente por causa dessa situação. Melhor ficar saudável, forte e continuar batalhando no seu dia a dia, ok? Então, a melhor coisa é perdoar. Leia a revelação divina da grande harmonia assim que acordar, leia 4, 5 vezes e depois em seguida a oração do perdão. Coloque na caixa do correio uma revista e divulgue para toda a vizinhança, que divulgue 5 por mês para cada vizinho. Se não quiser incomodar ninguém, coloque na caixa de correio e deixa lá. Uma hora ele vai ler, uma hora ele vai ficar feliz sabendo que você colocou essa revista na caixa de correio dele. Eu lembro que eu ouvi essa mulher falar o seguinte, eu abençoo todos os dias
a pessoa que colocou uma revista da Setionê na caixa de correio da minha casa, porque aquilo foi a solução de todos os problemas que eu estava passando. Então, seja essa pessoa que também vai fazer essa gentileza para algum vizinho. Pergunta número 4. Masculino, 45 anos, solteiro. Tive relacionamentos maravilhosos, tento liberar o perdão ao meu pai todas as manhãs que levanto. Ele prometeu assinar minha carteira de trabalho desde os 24 anos, quando eu fui preso. Deformaram minha face com golpes, todos os dias me olho no espelho e penso como poderia ter sido diferente minha vida. Sou católico, já tentei trabalhar para ganhar meu sustento em vários estabelecimentos aqui da cidade e nenhuma oportunidade me surge. Discuto com eles toda semana sobre a compra, onde compra, etc, etc. Já tentei relacionamentos, já mudei de igreja, já mudei de 10 igrejas e só sofri e nunca conheci uma mulher para me relacionar em minha igreja. Tem crianças e mulheres, homens casados para me orientar. Bom, aqui uma coisa que você diz é o seguinte, você não consegue um trabalho, né? E também esse rosto todo deformado, se você praticar o que eu vou falar, marque o que eu vou falar, escreva o que eu vou falar. Um carro que foi fabricado a andar diesel, se você colocar álcool no lugar de diesel, o que vai acontecer com o carro? Não vai andar. Então, por quê? Porque está contrariando a natureza do carro. O carro, a natureza dela é andar com diesel. E se colocar álcool, você estará contrariando a natureza dela. E o que nós somos? Filhos de Deus. E Deus é o quê? Deus é amor. Deus é amor absoluto. E nós somos filhos de Deus, então nós temos que... Nosso combustível do dia a dia é viver com amor. Então é isso que tem que fazer. Deus é perfeito? Sim. Então, se você não estiver manifestando amor no dia a dia, o carro não vai andar como deveria andar. O carro da sua vida não vai andar como deveria andar. Deus é perfeito e tudo que veio de Deus também é perfeito. E você veio da onde? De Deus, que é o Pai Nosso, né? Você tem mais de 1000 anos, o seu corpo não tem mais disso, mas a sua vida tem mais de 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, mais de 5.000 anos. E a sua vida é a vida perfeita de Deus. Então, na vida perfeita de Deus, ela só funciona com amor, praticando o amor. Então, reconcilia-te com todas as coisas da terra. Lembra que Cristo disse, perdoai 70 vezes 7. Pedro devia estar muito magoado com alguém quando foi falar com Jesus Cristo. Mestre, quando alguém nos causa algum aborrecimento, está bom perdoar 7 vezes? Cristo falou, não, 7 não. 7 não dá nem para o cheiro. Pedro, 7 não dá para o cheiro. Na gíria, né? Não dá para nada. Mas eu digo 70 vezes 7. 70 vezes 7. Esse 70 vezes 7, fazendo a conta, dá 490. Mas não é nesse sentido. Esse 7 é igual ao sentido do dia da semana. Começa domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado-feira, domingo-feira, aí começa novamente o dia seguinte, a segunda-feira, terça-feira, terceiro dia, quarta, quinta, até quando está completando o 7º dia, já começa um novo ciclo, está completando aquele 7º dia, começa um novo ciclo, sem parar, manifestar esse amor sem parar. Então, o que é importante, você compreender que na sua vida, a Sutra Sagrada está bem claro, está muito bonito esse trecho. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu, este sim é a vida de Deus que está dentro de você, a própria vida de Deus que faz você viver. E essa vida é perfeita, é divina, é sagrada. Então, manifesta a vida de Deus no dia a dia. Quando essa vida que está no âmago encontra as condições para manifestar, enquanto encontra toda uma situação agradável para se manifestar, porque você está perdoando e não está segurando mágoa, ódio, não está encobrindo a sua natureza divina com ódio, ressentimento, mas com perdão, o amor, aí você vai ver as coisas se manifestarem, ok? Então, essa vida que está no âmago do seu corpo encontra condições para se manifestar. O corpo receberá essa vibração e transformará. E, consequentemente, as portas vão se abrir para o seu trabalho.
você vai conseguir um emprego maravilhoso, ok? Vai conseguir um emprego maravilhoso. Mas, lembra, não sei se você assistiu ao filme Nosso Lar, é uma história verídica, real, que foi psicografada por Chico Xavier. E nesse filme mostra o André Luiz, que é aquele médico que era do Rio de Janeiro, morreu, e ele foi para onde? Lá num lugar escuro, que não dava nem para ver nada. Só escutava gritos, choro, lamentações, ele não tinha força nem para andar. E aí ele falou, Deus me ajuda. Aí apareceram 3 homens que o resgataram e levaram para o céu. Por que aconteceu isso? Porque quando ele era vivo, no filme só mostra ele ajudando um casal, mas na verdade ele ajudou mais de 500 pessoas que não tinham dinheiro para pagar a consulta. Então ele atendeu gratuitamente mais de 500 pessoas. Então ele tinha um karma de ter ajudado, tinha um crédito, como se o crédito é como um dinheiro depositado no banco. Mas esse crédito da boa ação está no banco do céu, no banco do céu. Então, consequentemente, na hora que precisou de ajuda, Deus fez com que 3 homens salvassem, tirassem lá do purgatório, lá do umbral, e fosse conduzido para o céu. Então, porque ele plantou coisa boa. Faça isso, plante coisa boa, ajude seus antepassados e sorria mais com seu pai e tenha em mente que você já conseguiu. Então, você ajudando, tudo que você quer vai acontecer. Cristo falou, vosso Pai já lhe concedeu antes de você pedir. Você está procurando trabalho, emprego? Deus já reservou esse trabalho para você. Mas por que você não encontra? Porque está em desarmonia, não está em harmonia total. Perdoe papai, agradeça a papai, perdoe as pessoas que te machucaram. Então você vai perdoando, praticando 70 vezes para cada pessoa que lá na prisão te esfaquearam, estilete, passaram estilete e seu rosto ficou deformado. Quando você perdoá-los, perdoar do fundo do coração as pessoas que fizeram isso com você, as cicatrizes vão desaparecer. No livro Lições para o Cotidiano, tem um fato que aconteceu no Japão, do rapaz que era ligado à máfia japonesa. Ele gostava muito de uma moça, mas essa moça não queria nada com ele porque sabia que ele era da máfia, da Yakuza. Então, ele um dia esperou, era numa esquina, na hora que atravessou, dobrou a esquina, ele jogou ácido no rosto dela. E o rosto dela ficou todo deformado. Mas ela perdoou, e aconteceu que as cicatrizes desapareceram. Desapareceram porque o amor resolve todo o problema. Quando ela perdoou, já não tinha mais nada, o coração estava limpo, puro de perdão. Se o coração dela estava cheio de ódio, de vingança, desejo de vingança, ela não teria não teria se curado da cicatriz. Um outro caso que aconteceu também é um casal de pretores, o homem pretor estava dirigindo e o carro bateu no outro carro que vinha à contramão. E o motorista que bateu estava totalmente alcoolizado. O que ela fez? Ficou com o rosto cheio de vidro, caco de vidro no rosto. Ela perdoou do fundo do coração, sumiram todas as cicatrizes, porque ela perdoou esse rapaz. Então faça isso também, ok? Então, eis a força do amor, eis a força do perdão. Numa das aulas citei o caso que, exatamente que também, qualquer coisa, se não vai para frente é porque não está em harmonia. Então, por exemplo, mesmo numa família que conhece a Eitionê, mas se tiver em desarmonia com o cônjuge, com os filhos, então também é a mesma coisa, vai acontecer algum problema. Não é que Deus que está castigando, é a própria vibração do conflito que causa esse problema. E a Renata Carvalho, que está mencionado em um dos livros, um dos 4 livros meus, também está com um problema financeiro, assistindo a essa aula que eu falei, desse caso da moça de Presidente Prudente, aí ela falou, agora estou entendendo por que eu não saio da situação, desse problema financeiro. Agora eu já entendi. É uma mágoa, um ódio que ela tinha no colega de trabalho. No dia seguinte, na quinta-feira, chegou na empresa, ela se dirigiu diretamente para a mesa desse rapaz, que ela tinha uma bronca com ele. E falou assim, bom dia, por favor, você pode ficar de pé? Ele falou, por quê? Eu tinha mágoa, eu tinha ódio de você, eu quero dar um abraço para você, me pedir perdão por esse sentimento que eu tinha. Ele se assustou, falou, você tinha ódio de mim? Eu falei, não sei porquê, me perdoe, quero ser grande amiga, uma grande amiga, e não somente colega, me perdoe também. Ela
O rapaz abraçou, se reconciliaram, ela voltou para a mesa dela. No mesmo dia, 2 horas depois, o diretor-presidente chama: Renata, dá um pulinho na minha sala, por favor. Ele estava comunicando e naquele dia ela recebeu um aumento de R$1.000. Aquele problema financeiro desapareceu quando ela perdoou. A mãe passou a manifestar amor para essa pessoa que ela tinha ódio. Então é assim, é o que acontece. Então faça isso todos os dias e abrace seu pai e as coisas vão começar a mudar. Pergunta número 5, masculino, 62 anos, solteiro. Disse que quem encontra num lugar inadequado ou desfavorável é porque somente está colando nele e não devemos culpar ninguém a não ser a si próprio e a sua inabilidade de mudar para melhor a sua situação. Os pais dão a vida, mas as ligações com os nossos pais e padrastos kármica, quando os verdadeiros laços são de amor. Se o jovem ou adulto assume um comportamento diferente e a mente dos pais é que se reflete no filho, torna de forma positiva ou negativa. No entanto, 80% da realidade, ao conduzir a responsabilidade pela vida, cabe ao discernimento individual e tem relação com o livre-arbítrio comum a todos os seres. Peço ajuda, pois me sinto desiludido há décadas. Muito obrigado. Esse 80% que você mencionou é resultado de uma coisa que está interferindo. Na verdade, não é 80%. Quando Cristo disse, é 100%, dá 100%. Se só manifesta 80%, é que esse 20% é coisa do ego. Quando se perdoa totalmente, é óbvio que o resultado será de acordo com o percentual que perdoou. É de acordo com o percentual que perdoou. Então, o mestre fala o seguinte: você pode levar uma vida religiosa, tudo certinho, mas de repente alguma coisa dá errado. Esse de repente é aquele um pontinho do ego que se manifestou e que você não deixou manifestar conforme a vontade de Deus. Por isso que Cristo ensinou na oração Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, Deus, e não a vontade do meu ego, seja feita a vossa vontade. No budismo também diz a mesma coisa, né? Nama Buddha Butsu, seja feita a vontade de Amitabha, que corresponde ao Deus do cristianismo. Amitabha é aquele ser iluminado supremo que fica lá em cima e deles geraram muitas vidas. Ou seja, é Deus para o cristão, é o Amitabha para o budista. Então seja feita a vontade de Amitabha. Tanto Cristo como Buda ensinou a seguir a voz de Deus, a vontade de Deus. Então é esse detalhe que quando se perdoa, quando se perdoa, mas não totalmente, é óbvio que esse totalmente que não se manifestou, esse pequeno percentual que não manifestou é que vai manifestar como zebra. Então, da mesma forma, Cristo disse: conforme cresce, assim será. Se acreditar 50%, vai manifestar 50%. Não sei se você ouviu o CD Poder da Oração, agora está no primeiro capítulo do meu 4º livro, Oração Tem Força, Oração Tem Poder. Então, quando se perdoa 100%, 100% vai se manifestar. Se você pensa, não, esse daqui perdoa, esse daqui tinha, esse daqui não, esse daqui não, você já começa a julgar, esse daqui não. Então você não está entregando manifestação do amor 100%. Consequente, também não vai manifestar 100%. Então, mas quando manifestar 100%, as coisas começam a melhorar. No primeiro livro, Conquista a Felicidade com Amor, uma mulher em São Caetano tinha uma filha de 3 anos que as pernas estavam voltadas para dentro. Aí eu falei: olha, perna simboliza pais antepassados. Essa perna direita que está voltada para dentro representa você, mãe. E essa perna esquerda representa seu marido. A posição dos pés é dessa forma. Mas a filha teve que usar aparelho ortopédico para fazer com que as pernas voltassem para dentro. Mas o aparelho ortopédico não estava conseguindo consertar essa deficiência. Então eu falei para ela: essa perna direita representa você, essa perna representa o seu marido. Ela está assim porque vocês só ficam vendo defeito um no outro. Falou: isso é verdade. Eu só vejo defeito no meu marido e ele só vê defeito em mim. Falou: isso é fácil de corrigir. Chega em casa, fala com ele: vamos fazer um trato. Eu não vou mais ver defeito em você, você também não vai mais ver defeito em mim. O marido falou: concordo, de acordo. E começaram a mudar o modo de pensar, foram corrigindo e aquela perna foi endireitando 1 centímetro, coisa que o aparelho ortopédico não estava conseguindo fazer. A mente deles foram ajustando
e ficaram em perfeita harmonia, as pernas da filha também ficaram em perfeita harmonia. Então, da mesma forma, vai manifestar o amor, quando manifesta o amor, estabelece a harmonia e, consequentemente, as bênçãos de Deus se manifestam, ok? Assim é o corpo carnal. É automática a colheita. Plantou coisa boa, colhe coisa boa. Manifestou o amor no dia a dia, no relacionamento, harmonia total, consequentemente as coisas começam a melhorar. Então, o que nós temos que fazer? Manifestar o amor, manifestar Deus. Outro dia eu vi assim, de passagem no Google, quando aparece aqueles pequenos quadros, um menino chorando, e a mãe falou, mãe, filho, o que está chorando? Eu vi um anjo, mãe, eu vi um anjo, menino de 10 anos, emocionado porque viu um anjo. Eu vi um anjo, mãe, eu vi um anjo. E chorava de emoção por ter visto um anjo. Mas por que ele viu o anjo? Porque Cristo disse, no Sermão da Montanha, os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração verão a Deus. Ele está um coração puro, inocente. Então, viu o anjo e ficou emocionado. Então, vamos eliminar as ervas daninhas da nossa mente, perdoando, agradecendo, e aí começa a situação a melhorar bastante em todos os sentidos, ok? Vamos para a sexta pergunta. Feminina, 41 anos, solteira. Tenho um irmão que está completamente perdido no mundo da dependência química, álcool e principalmente o crack. Já perdeu tudo que tem, mobília da casa, emprego e hoje vive nas ruas vendendo balas para sustentar o vício. Minha mãe fez muitos abortos, mas ela já é falecida. Amo muito esse irmão e sofro demais vendo ele nessa situação. Já o internei involuntariamente, mas ele foge sempre. Como posso ajudá-lo? Bom, primeira coisa, pense na sua mãe. A sua mãe reconhece que quando a pessoa deixa o corpo carnal, ao chegar no mundo espiritual, é passado um filme da última encarnação dela. Então ela viu que ela fez coisa errada. E está arrependida, com remorso, sentimento de culpa por ter abortado. Então, ajude sua mãe. Leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, siga o que o livro ensina. Salve seus irmãos, que eles estão lá sofrendo no mundo espiritual. Estão até no mundo sem luz, porque não tem nome, ninguém está rezando para eles. Então, salve, ajude seus irmãos e leia a suta para eles todos os dias. Leia o capítulo 1 do livro Oração tem Força, Oração tem Poder. Pratique isso para seu irmão atual que está com problema de vício. Não veja o seu irmão como viciado, não veja como morador de rua, veja como filho de Deus. Filho de Deus. Leia o primeiro capítulo da Oração tem Força, Oração tem Poder. Leia no mínimo 10 vezes, 20 vezes. E pratique exatamente o que ensina no livro. Quando você passar a ver realmente, amar seu irmão e acreditar que ele é filho de Deus, repetindo 5.000 vezes por dia, você é filho de Deus, amar harmonioso, você é filho de Deus, amar harmonioso, você é filho de Deus, amar harmonioso. Quando eu falei isso para aquela senhora da Regional Pinheiros, ela falou, mas 5.000, exatamente 5.000, para não ter tempo de pensar que ele é viciado, nem passar na mente que ele é viciado. Ele é filho de Deus, vejam somente como filho de Deus, veja como filho de Deus. Imagine ele já trabalhando, normalmente, trabalhando numa empresa, e bem vestido, morando numa casa, trabalhando exatamente porque ele é muito inteligente, mas é muito bom. Então ajude-o fazendo isso e pela parte dos anjinhos. Faça uma oração especial para sua mãe, 21 dias. Fala, mamãe, vamos ajudar. Gostaria que a senhora do mundo espiritual também ajudasse a mentalizar que o meu irmão, que o seu filho é filho de Deus, amar harmonioso. Repetir 5.000, 10.000 vezes por dia. Você é filho de Deus, amar harmonioso. Se todo mundo fizer isso, né? Peça para os seus pais, seu pai, seus irmãos, também mentalizar que o seu irmão não é viciado, mas é um filho de Deus e ajude nesse sentido, ok? Então fale para sua mãe, vamos orar para o nosso irmão, vamos orar para o meu irmão, que é o filho da senhora, vamos salvá-lo, então, para que ele possa ser feliz. E diga, a senhora, ajude a fazer oração, eu vou fazer orações para os filhos que a senhora abortou, nome eu não sei quantos são, então
E se a senhora tiver condições, depois pode me informar através de um sonho ou através de uma pessoa, e informa quantos nomes devo registrar. Não sei se foram 2, 3, 4, 5, não sei. Em uma hora ela vai te informar. Então, ou através de uma outra pessoa, vai chegar na sua mão quantos irmãos, quantos nomes você tem que orar, quantos irmãos que estão precisando de ajuda. Então você vai dar um nome unissex para cada um, que não sabe o sexo, um nome que serve para homem e para mulher, e aí faça a suta em seguida e diga: perdoe mamãe, perdoe mamãe. Quando for fazer para os seus irmãos, faça durante 21 dias especialmente para eles. E coloque uma madeira, doce, água, e uma madeira troque todos os dias, e também todos os dias fala: vamos perdoar mamãe, mamãe, perdoe, muito obrigado, perdoe, mamãe está perdoada. Aí, consequentemente, eles também vão se iluminar, ok? Faça isso todos os dias, sem falta e com muito amor, você vai conseguir coisas maravilhosas. Salve-os, que eles também vão te ajudar em todos os sentidos quando forem salvos, ok? Estando salvos, estando no lugar mais iluminado, eles terão condições de ajudá-lo. Fim da primeira parte. Muito obrigado. Você já se perguntou o que acontece com o ser humano após a morte física? Podemos dizer que o corpo físico equivale a um uniforme de trabalho que usamos enquanto estamos manifestados aqui neste plano fenomênico. Terminado o tempo a nós destinado, nós nos despimos desse uniforme, ou seja, deixamos o corpo carnal e o nosso espírito vai para uma outra dimensão e continua a sua caminhada. O dia de finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Nós, da Seichonoye, acreditamos que é um dia para dedicar gratidão a quem nos deu a vida. Junte-se a nós, vamos celebrar a vida eterna e exercer a nossa gratidão, homenageando nossos antepassados e entes queridos neste dia tão especial. Cerimônia especial de finados, dia 25 de outubro, na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, e dia 2 de novembro, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Curitiba, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul. Saiba mais em sni.org.br/finados. Gratidão, amor e oração. Reserve essa data e participe da cerimônia especial de finados. Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Para as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa, não escreva no chat, escreva no e-mail estudoaverdadedavidatudo@sni.org.br. Estudo sem o. Estudo a verdade da vida @sni.org.br. Caso queira uma orientação pessoal, basta se dirigir na Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira, 1266. Uma sugestão: chegando lá, melhor coisa, vai de metrô, que se for de ônibus, carro, táxi, pode ser qualquer carro, pode ser um carro de luxo, não importa, ele vai pegar farol, vai pegar a sinaleira, vai chegar atrasado. Então, pode marcar e o preletor que estiver lá vai te orientar, ok? Agora, caso queira uma orientação comigo, então vai ter que agendar por telefone, operadora 11 5014 2258. Agendar por telefone, ok? Então agora vamos para os tradicionais abraços. Para Maceió, Ubiraci Medeiros Azevedo, Japão, Nagoya, Yaiko Sato. Goiânia, preletora Ana Gomes de Oliveira, Copacabana, Deise Negrão, Mara Silva, americana. Então vamos para o Estudo da Verdade, volume 1, página 106, segundo parágrafo, 106, segundo parágrafo. Aqui diz o seguinte:
curando-se a mente, cura-se a doença. Ao dizer, só de ler 3 páginas, isso daqui está acontecendo, nós falamos semana passada, de que uma pessoa, lendo 3 páginas, aquele ancião, leu 3 páginas e ficou curado. Então a pessoa que começa a repensar, como é que 3 páginas do livro vai deixar a pessoa curada? Não é o papel que vai curá-lo, mas o conteúdo que está escrito aqui, que fez a pessoa refletir e mudar a postura mental, o modo dela pensar. Então, só de ler 3 páginas da revista Seitonê, a pessoa ficou curada de sinusite, da qual sofrera durante mais de 10 anos, para esse efeito, parece que tem alguma magia com o papel, mas não é isso. Se ocorreu a cura da doença no velhinho, não foi porque a revista serviu de amuleto, mas porque, ao lê-la, ele percebeu a sua atitude mental errada que estava vendo a situação. Essa atitude mental errada, ele compreendeu que estava errado, aí mudou o modo de pensar. Então, essa atitude mental errada estava onde? É que o filho ficou viúvo e deixou 4 crianças. E casou a segunda vez com uma moça que aceitou casar com nessas condições. Aí que ele começou a entender. Ele percebeu o seguinte, meu pensamento estava totalmente errado até agora. Só o fato da minha nora ter vindo para esta casa cuidar de 4 enteados já era motivo para sentir gratidão por ela, mas eu vivia me queixando dela. É para sentir gratidão, porque ela não pensou na vida dela. Ela tinha que cuidar de 4 crianças que não eram filhos dela. Mas ela aceitou vir nessas condições e estava cuidando com muito amor. Minha atitude mental estava totalmente errada. Assim chegou a dizer para a sua velha, se você ralhar, aí chegou e disse para a esposa dele, se você ralhar para o modo dele pensar com relação à nora, ainda deu bronca na esposa dele. Se você ralhar com a nossa nora, eu não vou te perdoar. Então ele percebeu que havia uma coisa errada e se sentiu muito, ficou ao lado da nora, e antes ele só criticava a nora. E com isso, quando ele percebeu o erro dele, através do livro, a sinusite desapareceu. É isso que acontece, ok? Então vamos à página 109. 109, aqui está mostrando o caso de um senhor que recebeu uma consulta, foi atendido por um médico, em seguida foi conversar com outro médico. Aí ele falou, foi falar com o Dr. Yamazaki. Estava muito preocupado. Ele entrou tranquilo, mas depois que saiu do primeiro atendimento, primeiro consultório, primeiro médico, foi falar com o Dr. Yamazaki. Falou, o que aconteceu com você? Doutor, tudo acabou, vou morrer, não estou bom, eu não ficarei bom, não tem jeito. Ele falou, que turista, o que está acontecendo? Ele falou, mas doutor, eu sei que estou mal, o médico-chefe me examinou e demonstrou isso. O chefe médico que me examinou agora me demonstrou isso. Não é possível? Ele falou, não é possível. É sim. Ao examinar, o médico pendeu a cabeça do lado e suspirou. Com certeza a minha doença é muito grave, muito grave. E o médico conhecia o médico-chefe. Ele falou assim, venha para cá, vamos ver daqui. Olha, aquele médico lá foi que te atendeu, não é? Foi. Aí estava atendendo uma pessoa, aí ele olhando assim, coisa... O mesmo gesto que fez para ele, está fazendo para o outro. Fala, é um cacuete que ele tem. É um cacuete que ele tem. Aí ele ficou sossegado, aquele pensamento ilusório de que estava ruim, porque o médico fez assim, deve ser grave. Não, mas não. Ele fazia assim, ainda coçava a cabeça. Ele falou, não, é o hábito que ele tem de fazer isso com todas as pessoas. Aí depois, no outro livro, nós estudamos isso na Verdade da Vida, uma pessoa falou com esse médico, falou, olha, tome cuidado, que esse seu hábito, as pessoas ao invés de ficar melhor, ficar curado, estão ficando mais doentes pensando que você está fazendo, pensando que a doença é grave, ele fica pior. Ah, é? Ele agradeceu, não pendeu mais a cabeça, não suspirou mais, não coçou a cabeça, aí falando, sorrindo,
falava o que a pessoa tinha. Isso fez com que o índice de cura com esse médico, que era baixo, aumentou muito, relativamente bem. Ok? Então, é sugestionamento. Então, o sugestionamento, qualquer dia nós vamos falar sobre sugestionamento. O sugestionamento, a pessoa pode ser sugestionada por uma palavra. Por exemplo, duas mulheres se encontram, falou: Maria, você não sabe o cuscuz que eu comi hoje, é uma delícia, foi assim maravilhoso, nunca comi cuscuz tão bom, maravilhoso. E a pessoa me passou receita e fala que foi assim. Só de falar, elogiar, falar com aquele entusiasmo, a amiga dela ficou com água na boca. Aí chegou em casa, o que ela fez? Cuscuz. Estava com a receita na mente, ainda sugestionada, fez cuscuz também. Então ficou sugestionada pela força, pela palavra, pela forma da pessoa falar. Então, sugestionamento tem vários tipos. Esse caso que nós vimos ficou sugestionado pelo gesto, pela forma como o médico olhava e atendia as pessoas. Então, também esse detalhe. Agora, vamos para a página 112. As mulheres vão gostar disso. Fletcherismo. No outro livro, o mestre fala sobre Fletcher. E estou falando isso porque interessa para muitas mulheres que estão querendo emagrecer. E aqui está a receita, uma das receitas. E Fletcherismo, ele era muito obeso, bem obeso. Então, ele resolveu descobrir uma forma de emagrecer, mas sem fazer exercício. O único exercício que ele passou a fazer é da boca. Ao invés de mastigar 20 vezes, ele pensou: vou mastigar 80 vezes. Cada garfada que ele colocava na boca, tinha que mastigar 80 vezes, 80 vezes, 80 vezes. Então, cansa o exercício da boca. Mas mastigando, ficando bem papado, bem mastigado, o organismo não tem trabalho para jogar, para dissolver aquele alimento. Já está praticamente dissolvido. E com isso ele foi perdendo peso. Então, Fletcher passou então a mastigar um bocado de pão, uma fatia de carne, 32 vezes. Inicialmente mastigava 32 vezes, mas passou depois a mastigar 80 vezes. Passou de 32 para 80 vezes. Tanto mastigações, o alimento virava uma papa líquida. Alimentando-se desse modo, seu corpo começou a emagrecer de sentir fadiga. Então, de tanto mastigar, que informação que o cérebro recebe? Já comeu bastante, porque mastigou tanto, comeu bastante. Mas, na verdade, só tinha pouca quantidade, mas tinha, ao invés de mastigar 32 vezes, quase o triplo, 80 vezes. Então, consequentemente, ele foi perdendo peso. Ok? Vamos para o capítulo 9. Aqui diz: a queda é uma oportunidade. Para quem se lamenta ter caído, afirma: a queda é uma oportunidade. Se não houvesse a queda, certamente o mundo não teria um aspecto tão belo como tem. Aí eu lembrei que já faz tempo, já faz uns mais de 50 anos que aconteceu isso no Rio de Janeiro. O Santos estava jogando com o Vasco da Gama. Segundo tempo, estava 2-0 para o Vasco. E a torcida começou a gritar. Faltavam 5 minutos para acabar o jogo. Cadê o Pelé? Cadê o Pelé? Cadê o Pelé? Gritava em coro. Aí o Pelé ficou enfesado e falou: espera aí. Aí ele pegou a bola, driblou, marcou um gol. Driblou, marcou o gol. Aí a torcida ficou de pé para aplaudi-lo, porque em 5 minutos ele marcou 2 gols. Mas ele reagiu porque a pessoa começou a alugá-lo, começou a debochar dele. Cadê o Pelé? Cadê o Pelé? Ele já tinha jogado praticamente 85 minutos e estava perdendo 2-0. Aí o Pelé resolveu jogar. Foi quando ele marcou 2 gols. Então, esse é um detalhe. Também a queda. Por exemplo, no passado teve um jogador chamado Dario Pereira. Ele era uruguaio, o São Paulo contratou e foi contratado para jogar no meio de campo. Mas um técnico, vendo muito talento, muita habilidade, colocou como quarto zagueiro. E ele começou a destacar como um dos melhores quartos zagueiros do mundo. Então ele descobriu uma nova função e
era muito mais cômodo jogar como quarto zagueiro como volante. Então, isso daí aparentemente era uma queda. Michael Jordan, já falamos em outra ocasião, ele não foi excluído da seleção do colégio, seleção de basquete. Aí ele chegou nervoso, irritado, aborrecido com o técnico, foi para o quarto, começou a chorar. E a mãe dele falou: Michael, o que aconteceu? Mãe, deixa eu chorar com raiva, que um dia eu vou ser o melhor jogador de basquete do mundo. Isso daí fez com que essa queda de ter sido excluído da equipe da escola, ele ficou bastante... Foi um choque para tomar a decisão e levantar e mostrar que era bom. Então, o que ele fez? Começou a treinar muito mais que os outros. Treinar, assim como o Pelé treinava antes do treino, depois do treino ele treinava mais 2 horas, e aí passou a ser o melhor jogador de futebol do mundo. Zico também treinava 2 horas a mais que no treino, por isso que ele tornou-se um grande jogador de futebol. Tudo quem treina mais é quem consegue vencer os grandes conquistadores de medalha de ouro em qualquer modalidade, foram aqueles que treinaram mais que os outros. Então, da mesma forma, quando alguém fala assim, o que faço para passar num concurso? Eu pergunto, você está estudando? Falou, estou. Por isso que você não passa. Porque estudar, todos estão estudando. Você tem que estudar mais que os outros para passar de ano. Para você passar e ser aprovado, você tem que estudar mais que os outros. Se você estudar, todo mundo está estudando 4 horas por dia, e você estudar 4 horas por dia, você vai empatar, você vai cair na mesma média. Mas se você estudar 8 horas por dia, 16 horas por dia, você vai conseguir vencê-los. E é assim que meu pai dizia também, ok? E aqui no capítulo 9 diz o seguinte: se as sementes não caíssem na terra, dariam arroz, dariam frutas. Justamente porque a semente de arroz e frutas caem, é que podemos comer arroz todos os dias e saborear deliciosas frutas. Então, o fato de cair não é vergonhoso. Cair, fique-se onde está. Então, por exemplo, Michael Jordan, conforme disse, ele mexeu com os brilhos dele, começou a praticar mais, treinar mais, e daí para frente se tornou o Pelé do basquetebol. E na página 120 diz o seguinte: a vida começa a desenvolver-se depois que a semente cai e agarra firmemente onde caiu. A vida começa a desenvolver onde a semente cai. E onde caiu, ela se firma e começa a germinar e crescer. Aí, olha que frase bonita. O que faz a semente de caqui que cai na terra? O que faz a semente de caqui quando cai na terra? Primeiramente, lança as raízes. Firma-se no solo e depois tenta sempre se voltar para a luz. Vocês já viram uma sementinha, começa a germinar, ele volta para a luz. Eu lembro que quando eu morava numa casa, eu tinha plantado uma samambaia, então eu ficava do lado da janela, do vitrô, e as folhas voltavam tudo para o lado da luz. Aí eu virava, de vez em quando virava o vaso, para aquelas folhas que estavam para o lado de cá, ela virasse para o outro lado, para equilibrar, ficar no meio. E acontecia exatamente isso. Sempre se voltava para o lado da luz. Então é isso que nós temos que fazer, voltar para o lado da luz. Página 121, 4º parágrafo. Devemos nos preparar para levantar e avançar no lugar em que caímos. Mas devemos já ter em mente para qual direção que devemos avançar. Devemos, tudo bem, levantar, mas ter em mente para qual direção que devemos avançar. O mestre estava no 2º piso, 2º andar de uma casa, quando começou o tremor. Aí ele desceu as escadas, aí ele veio na mente, para que lado que eu vou? Para a direita ou para a esquerda? O Eno era a esquerda e direita era outra opção. Como ele estava sempre em paz e harmonia com tudo e com todos, veio o Eno. Aí foi para o Eno e foi a salvação, porque todos que foram para o lado direito, a tragédia foi maior e morreram quase todos. Então, isso daí também
é seguindo a intuição. Se você está em harmonia com tudo e com todos, você vai ouvir a voz de Deus intuitivamente. Mas se você estiver em briga, você não vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz da opinião da sua mente. Então, por isso, estando em harmonia, você vai sempre ter uma intuição correta e vai sempre dar certo, ok? Siga a intuição, procure estar em harmonia com tudo e com todos, aí você sempre vai escutar a voz de Deus. No silêncio da mente você escuta a voz de Deus. No silêncio da mente você vai ouvir a voz de Deus. Ok? Então, qual a direção que vai seguir? Quando ele caiu, levanta, mas já tem em mente qual a direção que vai seguir. Para que lado que vai seguir. Então, se levanta, e aí daí para frente, qual o caminho que você vai seguir? Qual o curso que você vai seguir? Qual a profissão que você vai seguir? É isso que você tem que tomar a decisão daí para frente, ok? Na página 122. Não reclame de sua infelicidade. Não reclame nem por um minuto. Palavras são sementes e quanto mais você falar de tristeza, pessimismo, mais se concentrará ao seu redor a atmosfera de pessimismo. A tristeza preencherá o seu lar, não só envolvendo, sufocando, mas também atraindo apenas fatos inconvenientes de acordo com os ditados. Semelhante atrai semelhante. Marimbondo pica o rosto de quem chora. Eu vou ler outra vez esse texto que é muito bacana. Não reclame nem por um minuto. Palavras são sementes que quanto mais você falar de tristezas e pessimismo, mais se concentrará ao seu redor a atmosfera de pessimismo e tristeza preencherá o seu lar, não só envolvendo, sufocando, mas também atraindo apenas fatos inconvenientes de acordo com os ditados, semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. Então esse é um detalhe que o nosso pensamento, se for negativo, vai atrair fatos negativos. Então, da mesma forma, por exemplo, a pessoa acorda de manhã e vai fazer alguma coisa. E, como ela está em harmonia com tudo e com todos, ela vai procurar o celular, não achou. E ficou, procurou, gastou 5 minutos. Aí, atrasou 5 minutos, saiu atrasado 5 minutos de casa. Mas nesses 5 minutos, ela não percebeu que alguma coisa iria acontecer se ela saísse naquele horário. Então, antepassado, o anjo da guarda, fez com que ela atrasasse 5 minutos para não se entrar naquele conflito que ia acontecer. Isso aconteceu comigo, foi em 1992, por aí. Eu acordava, fazia a suta antepassada. Naquele dia, e colocava, naquele tempo, trabalhando muito forte, muito pesado, na parte de orçamento, da coisa da empresa, e fim de semana viajando para fazer palestra em algum lugar, seminário. Então, colocava 3 despertadores. O despertador mais 2 rádios-relógio. Naquele dia não tocou nem o rádio-relógio, nem o despertador. E acordei com o som de 8 japoneses lendo a suta no meu oratório, com essa imagem, nitidamente lendo a suta no meu oratório. E um deles disse, nós estamos lendo a suta para os seus antepassados, como se dissesse, fica aí, porque é melhor não sair agora. Bom, aí eu acordei correndo, saí de casa. O local que eu passava, uns 3 quilômetros depois da minha casa, eu passava todo dia naquele local, tinha acontecido um acidente muito grave. Se eu tivesse saído naquele horário de sempre, teria entrado em conflito no engavetamento que aconteceu. Então, antepassados me protegeram, durma aí, nós vamos fazer a suta no seu lugar. Então, quando você está em harmonia, acontecem essas coisas maravilhosas, ok? Então, é importante que nós tenhamos sempre em mente agradecer, agradecer. Não reclame nem um minuto, agradeça, agradeça, agradeça. Aí você vai ver as coisas melhorando se você agradecer. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mas não reclamar. Reclamar, insatisfação, atrai fatos ingratos. Insatisfação atrai fatos ingratos. Insatisfação, não ter satisfação, vai atrair não fatos agradáveis, mas desagradáveis, fatos que vão ter, de acordo com a vibração mental de cada um. Mas se você estiver agradecendo, agradecendo, você vai escapar de muitas situações desagradáveis e, consequentemente, as coisas maravilhosas vão começar a acontecer. É isso que nós temos que fazer. Eu recordo que em 1961, 60,
Eu estava na Academia de Biana como seminarista, aí um pretor, um professor, fez o seguinte relato. Era um seminário de jovens, estavam lá fazendo frente de trabalho com a enxada, obrigado. De repente desabou uma montanha e uma moça ficou embaixo da montanha. Aí todo mundo, o que vão fazer? Você chama a ambulância. Vamos tirar agora, não adianta chamar a ambulância, vamos quanto antes começar a cavocar para que ela possa respirar um pouco de ar. Aí foram cavocando, limpando, nisso chegou a ambulância, o bombeiro, e 3 pedras desabaram sobre a moça. Uma pedra caiu assim, a outra pedra caiu assim, e a terceira ficou em cima das 2. E a moça ficou no meio das 3 pedras, ela ficou como se fosse uma casinha, e ela saiu de lá sorrindo, obrigado, sem nenhum arranhão, porque ela estava lá, muito obrigado. Sentimento de gratidão atrai fatos de gratidão, de bênçãos, de paz, de harmonia. Por isso, quando puder, sempre que fizer, oração do perdão e agradeça. Oração do perdão e agradeça. Agradeça todas as coisas que você tem. Está jantando? Agradeça a janta. Agradeça a refeição. Agradeça a pessoa que fez a refeição. Mesmo que você não goste, fala muito obrigado, está muito delicioso. Muito obrigado. Isso fará com que, através desse elogio, essa pessoa vai caprichar mais ainda e você vai ser beneficiada. Tá? Então, agradeça. Muito obrigado. Você já pensou em brincar num lugar onde é tudo cheio de vida? Oi, crianças, eu sou o Bernardo, da Regional São Paulo P. Oi, crianças, eu sou a Ellen, da Regional Paraná 5, Curitiba. Quero te fazer um convite super especial. Venha viver um dia mágico, onde o amor cresce respeitando o nosso planeta. Vem aí a 55ª Convenção Nacional do Departamento Infantil e Kodomokai da Seichonoye do Brasil. Esse ano vai ser ainda mais especial. Vamos comemorar os 70 anos do nosso querido Departamento Kodomokai. Vamos poder conhecer e fazer novos amigos de várias partes do Brasil. Momentos para brincarmos, momentos de atividades, de vivências com a natureza. Teremos também atividades artísticas, danças típicas japonesas, momentos de homenagens a pioneiros que tanto trabalharam para o Departamento Infantil e Kodomokai da Seichonoye, entre outras atividades. Venha celebrar este legado com sua família e descobrir como uma criança que cresce em ambiente cheio de amor e espiritualidade cresce acreditando no seu potencial capaz de transformar o mundo. O evento será conduzido pelos orientadores preletor em grau sênior Paulo César Rocha Ribeiro e preletor em grau júnior Luciana Masami Nakamura Koga. Traga seu sorriso, sua alegria e venha celebrar com a gente essa linda história que já dura 70 anos. Esperamos por você na fazendinha do Joãozinho e da Neuzinha. Venha viver essa festa cheia de luz, esperança e diversão.